Fala galera, André Ferreira na área. Faz um tempinho que eu não gravo pro canal. Vou começar a voltar a gravar aí. Teve um período que eu tive que dar uma afastada porque eu tô trabalhando em cima de um outro projeto, tá? Então eu tive que ficar um pouco off para me concentrar, né? Eu gosto de me concentrar nas coisas que eu tô fazendo e obviamente o canal demanda um tempinho aqui, né? Para fazer live, para fazer vídeo e tudo mais. Mas aos poucos eu vou começar a voltar, que eu tô já chegando num patamar aqui do projeto que já tá bem avançado, né? E eu gosto de falar sobre alguns temas, né? O último vídeo aqui do canal, por incrível que pareça, né, foi um vídeo falando sobre inteligência artificial, né? E muita gente veio me perguntar essa semana por causa do lançamento do DeepSeek. O que tem de diferente nesse cara? Eu acho que a galera tá tentando entender um pouco o que aconteceu, né? Por que essa nova IA aí chinesa chegando aí e acabou derrubando as ações da Nvidia, né? E se você tá perdido no que eu tô falando aqui, eu vou deixar um card do último vídeo que eu gravei em agosto, cara, falando sobre inteligência artificial, né? E inclusive eu vou usar os pontos que eu falei nesse vídeo para poder complementar aqui nesse vídeo sobre DeepSeek, tá? Inclusive eu tô aqui com ele aberto, tá, galera? Quem tiver curiosidade de testar aí, vocês podem baixar esse software que chama LM Studio, tá? Eu vou pedir para o editor deixar o link na descrição aí para quem tiver interesse. E aqui eu tô com vários modelos do DeepSeek, tá? Tô com os modelos R1, que são os mais falados aí, né? E tô com um modelo aqui também chamado Coder para programação, tá? Vamos lá. O DeepSeek, ele é um complemento de várias ferramentas, tá? Diferentemente do que a galera deve estar achando assim, mas ele é um chat GPT. Cara, ele tem várias funcionalidades parecidas com o chat GPT, tá? Inclusive, estão se especulando aí que ele tenha utilizado o próprio chat GPT para fazer o treinamento de modelo deles, tá? Mas vamos entender por que o DeepSeek ele é tão interessante, por que tem tanta gente falando dele, por que isso teve impacto direto nas ações da Nvidia e da Microsoft, né? Porque, para quem não sabe, a Microsoft ela financia o ChatGPT, né? E no meu último vídeo eu falei sobre questões técnicas relacionadas às LLMs, né? Então vamos tentar recapitular de forma simples o que eu falei, tá? No meu ponto de vista, as LLMs elas chegaram num platô. Elas chegaram numa posição, vamos dizer assim, que para conseguir aumentar muito mais a capacidade que elas têm hoje, é muito complicado. Por quê? Porque a LLM ela depende de hardwares extremamente potentes. Quando você vai ver quais são os hardwares que são necessários para subir o modelo do ChatGPT 4, por exemplo, você vai ver que o ChatGPT ele usa um cluster de placas de vídeo da Nvidia, chamado NVIDIA A100, que é a placa mais robusta que você tem hoje no mercado da Nvidia. Essas placas elas são caríssimas e você precisa de 16 a 32 dessas placas para você poder subir um cluster. Quando você sobe um cluster, você vai subir esse modelo aqui, como no caso, por exemplo, você tem modelos do DeepSeek que vai do 4B até o 72B, e aí eu vou explicar o que vem a ser no caso aqui, se você for procurar sobre o DeepSeek, você vai ter aqui modelos de tamanhos diferentes. Então você tem aqui, ó, 7B, 8B, 14B, 32B, até 1.5B, né, que é um modelo bem curtinho, bem pequenininho, e você vai chegar até números maiores, que é 72B e por aí vai, tá? Essa sigla quer dizer a quantidade de bilhões de tokens que esse modelo tem. Então, quanto maior esse número, quer dizer que esse modelo ele vai ter maior quantidade de volume de dados que foi utilizado no treinamento do modelo, beleza? Então, teoricamente, quanto mais tokens esse modelo tem, melhor seriam as respostas que esse modelo poderia te proporcionar, tá? Primeiro ponto que eu vou falar sobre o R1 é que o R1 ele usa o Llama do Facebook como modelo base. Então, o que acontece? Os caras do DeepSeek, eles não pegaram e geraram um modelo do zero. Eles pegaram um modelo que já existia e treinaram esse modelo por cima, né?
Basicamente, eu acredito que esse tenha sido o processo, tá? Eles utilizam o Llama, que é um modelo open source do Facebook, tá? E eles treinam esse modelo com os parâmetros que eles quiserem. Segundo ponto interessante do DeepSeek. Eles entenderam que a maior parte das conversas que você tem numa IA, né, num chatbot aqui, elas são divididas por conteúdo, por tipos específicos de conversa. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma conversa de programação. Então, no caso, a maior parte da conversa aqui, tirando pequenos detalhes que eu vou passando em português ali ou em inglês, eu estou falando sobre código. Então, o que o DeepSeek fez? O que os chineses fizeram? Eles pegaram e treinaram modelos específicos para coisas específicas. Por exemplo, esse DeepSeek Coder aqui, ele é um modelo que foi treinado com 350 linguagens de programação diferentes e ele é específico para codificação, para programação, ok? E aqui eu vou até, não sei se tá dando para ver direitinho aí no vídeo, mas eu vou tentar explicar algumas coisas interessantes aqui que a gente não tem no ChatGPT, por exemplo, tá? Como o DeepSeek é um modelo open source, você pode ir lá e baixar tanto os códigos-fontes quanto os modelos no Hugging Face, você consegue ter algumas configurações que você não tem usando o modelo que está na web, nem no ChatGPT você tem isso, nem no DeepSeek você também tem, que é você poder controlar o contexto, tá? Não sei se vocês lembram, se vocês olharem o último vídeo que eu falei, que o maior problema que eu vejo de LLM é justamente esse cara aqui, que é o Context Length, né, que é o tamanho do contexto. O que vem a ser isso? Quando você vai digitando um chat para o ChatGPT ou para o DeepSeek ou para o Llama ou para qualquer outro, ele vai armazenando esses tokens, ele vai trabalhando em cima do texto que você está escrevendo e ele armazena esses textos nesse contexto. E toda vez que você manda uma nova interação para ele, ele vai pegar esse contexto e vai enviar junto. Só que, obviamente, quanto mais esse contexto vai aumentando, além de você ter que ter memória para poder armazenar essas informações, são mais dados que são enviados para o modelo e, teoricamente, vai fazer com que o processamento fique mais pesado. Então, você pegar aqui e aumentar o tamanho do contexto, perceba que aqui ele está com um padrão de 4.000 tokens, tá? Que é o padrão que todos os modelos aqui, pelo menos que eu vi até agora, utilizam. E você pode puxar isso aqui até 160.000 tokens. Só que se você botar para 160.000 tokens, você primeiro tem que ter memória disponível e você precisa entender que isso vai pesar mais na hora do processamento, beleza? Só que, como a gente tem modelos de vários tamanhos diferentes, no caso desse DeepSeek Coder aqui, nós temos um modelo de 10 GB. Então, no meu caso em específico, eu tenho uma 4090 no meu computador, né? Eu fiz um upgrade recente e troquei minha placa para uma 4090 e ela tem, se não me engano, 24 GB de memória RAM, né? De RAM GDDR6X, se não me engano. Deixa eu até olhar aqui, ó. A minha 4090, ela vai ter 24 GB de memória dedicada e ela tem um swapzinho que chega até 80 GB compartilhando com a minha memória RAM do meu computador, né? E eu tenho 128 GB de memória DDR5. Então o que acontece? Se eu vou ocupar 10 GB da minha memória da placa de vídeo com o modelo, então ainda sobra 14 GB em teoria para mim poder utilizar com contexto, tá? Para quem não tem uma placa tão potente como a 4090, você vai ter que limitar. Talvez você não consiga nem subir o modelo, porque uma placa de 8 GB, por exemplo, você não vai conseguir. Se você pegar uma 3080 ali que vai ter 12 GB, você vai ter uma certa dificuldade, porque o contexto vai ter que ficar pequeno. E se você tiver uma placa com uma capacidade maior de memória, você consegue tanto subir o modelo quanto ter um contexto maior. Dependendo do cenário da interatividade que você está procurando, se você quer, por exemplo, escrever um livro de história, se você quer fazer uma parada que vai ter um contexto maior, o que eu recomendo, honestamente, é vocês testarem modelos que têm uma quantidade de tokens menor, mas que você consiga aumentar a quantidade de contexto, porque aí você vai fazer com que a IA não se devaneie, né, que se perca ali no meio do processo, como acontece no ChatGPT. Lá no ChatGPT, se não me engano, 7.000 tokens, 8.000 tokens, alguma coisa assim,
o máximo que você consegue utilizar. E, se não me engano, tem uma versão nova que está para ser lançada, que eu acho que vai custar $200, que o contexto é maior. Mas ainda assim, a gente está falando de uma situação que você precisa de hardwares especializados, de alta performance, que hoje a única empresa no mundo que tem a capacidade de produzir se chama NVIDIA, por isso que as ações dela esticou tanto, né? E você tem uma única empresa no mundo que produz os chips, que se chama TSMC, que é uma empresa tailandesa. Inclusive, ela é um dos pivôs aí sobre a disputa da China e dos Estados Unidos, porque como ela fica muito próxima da China, a China também considera Taiwan como uma parte da China, né? Os Estados Unidos, eles têm acordos com Taiwan para proteção e tudo mais, muito por causa de vários fatores de posicionamento global, mas também por causa da produção de chips, que fica muito concentrado, né? No caso específico da NVIDIA, as GPUs mais modernas aí, de placa de vídeo, você utiliza a litografia de 3 nanômetros, né? E 98% do mercado de 3 nanômetros no mundo pertence a TSMC. Então a gente tem um gargalo no nível de hardware, que foi minha ponderação com relação ao outro vídeo. E tipo assim, pô galera, muito legal isso aqui que tá acontecendo, os modelos, os chats, eu utilizo bastante, tá? Eu tenho utilizado aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui na hora de codar eu tô usando o Windsurf, tá? Com o ChatGPT 4, tá? Para quem não conhece, esse aqui é um sistema que é acoplado ao VS Code, né? Vocês podem ver, e ele adiciona essa parte de chatzinha aqui, ele é bem bacana também. Quem tiver interesse aí, procura o Windsurf no Google, que vocês vão conseguir encontrar isso. Você tem uma versão gratuita que você vai usar o Cascade Base aqui, né? E se você assinar o Pro, você pode usar aqui o GPT-4 ou Cloud, né? Enfim, isso aqui é muito bacana, tem muita utilidade, mas obviamente ele não resolve 100% do problema, né? Uma parte por causa dos modelos que ainda para rodar local eles são pesados, então você acaba utilizando APIs em cloud para poder utilizar a infraestrutura da OpenAI, por exemplo, e também porque você tem uma quantidade limitada de contexto. No nosso caso específico de programação, a gente tem uma necessidade maior de ter um contexto maior para poder ter interação com o nosso software, né? Enfim, mas vamos entender por que o DeepSync R1 ele é um cara que está sendo tão comentado, tá? Ele é tão melhor assim do que o ChatGPT 4o, tá? Nos meus testes aqui, honestamente falando, tá? Os resultados são bacanas, são similares, mas ainda eu vejo mais consistência na interação com o ChatGPT. Ok? Minha experiência. Eu testei algumas horas, vou continuar testando aqui. Vou até tomar aqui um cafezinho, né? Vou continuar utilizando aqui o DeepSeek. Vou continuar utilizando o ChatGPT. Até agora, honestamente falando, você tem uma variedade legal, tá? Mas não é essas coisas todas que estão falando. É, sei lá, 90%, 80%. Mas aonde que mora a diferença real dessa história toda? O ChatGPT, eu estou fazendo uma interação via API num cluster com 16 a 100 para poder fazer o processamento. O DeepSync eu estou fazendo na minha máquina local com um modelo de 10 GB. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Hoje as LLMs elas têm dois pontos importantes de atenção. Você tem o ponto do treinamento do modelo, ok? Que é aquele momento ali que é a versão, né? ChatGPT 4, esse 4 que está ali, ele é a versão do modelo que está sendo utilizado. Você tem a 4 mini, 4 O, 3.5 e tal. Isso são as versões dos modelos. Os modelos são treinados, ok? Esse processo de treinamento, você precisa ter uma quantidade colossal de dados para ser colocado num cluster de processamento. Esse cluster de processamento vai ter lá várias regrinhas de como que ele vai criar esse modelo.
E a partir dessas regras, o modelo é treinado e custa bilhões de dólares para fazer essa operação hoje, tá? O cálculo aí é que o ChatGPT-5 custaria em torno de 6 bilhões de dólares para ser feito. Eu não sei ao certo, não lembro quanto que foi o custo do processamento do ChatGPT-4. Só que os desenvolvedores do DeepSeek falaram que o custo do desenvolvimento do modelo, né, do treinamento do modelo do DeepSeek 3, se não me engano, tá? Que é essa versão que eles liberaram, custou 6 milhões de dólares. Isso é verdade? Cara, eu acho muito improvável, porque existe um custo, que é o custo do desenvolvimento do modelo, dos cientistas que você vai utilizar para criar as estruturas e tudo mais, né? Mas é possível que o custo de hardware que eles utilizaram para poder fazer a geração do modelo seja esse valor mesmo, ok? Por quê? Porque o modelo ele é desmembrado em vários pedaços e ele não precisou treinar a base do modelo. Se eles estão utilizando o Llama como base do modelo, esse trabalho foi feito pelo Facebook. O custo foi do Facebook, eles simplesmente baixaram o modelo e treinaram por cima. Então você treinar um modelo depois que ele já tem a base criada é muito mais barato do que você treinar um modelo do zero. E faz total sentido você fazer isso. Para que eu vou pegar e treinar um modelo do zero, sendo que eu tenho, por exemplo, a base do GPT para poder fazer o treinamento? Então o GPT-5 ele pode ser criado em cima da base do GPT-4, a não ser que exista uma alteração da arquitetura. Exemplo, o Llama utiliza tensores. TensorFlow, não sei exatamente qual foi a arquitetura que eles utilizaram, mas eu acredito que seja TensorFlow ou PyTorch. Tá? Surgiu uma nova tecnologia melhor do que tensores. Aí o Facebook decide que vai trocar para essa nova tecnologia e aí precisa treinar o modelo novamente do zero. Isso acontece, pode acontecer. Mas se você já tem um modelo pré-treinado e você só quer complementar esse modelo, o custo é muito menor do que você treinar um modelo do zero, obviamente, né? Se é verdade ou se não, a gente não tem como ter certeza, porque, como todo mundo sabe, os dados que vêm da China, elas não são tão transparentes assim, confiáveis, né? Segundo ponto, que eu acho que esse daí foi o que pegou de verdade, tá? Esse foi o ponto que realmente pegou com relação ao DeepSeek. Segundo as análises, tanto de especialistas que entendem muito mais de IA do que eu, tanto a própria equipe do DeepSeek, eles calcularam que o custo operacional por milhagem de token é 98% menor do que o do ChatGPT-4. O que eu quero dizer com isso? O custo de manter a operação do ChatGPT-4 hoje custa em torno de $20 para 1000 interações. Então, a cada 1000 chats que são feitos dentro do ChatGPT, ele custa em torno de $20. Isso é calculado, o custo do data center, ar-condicionado, profissionais para cuidar do data center, custo de energia, o próprio custo do equipamento é diluído nesses valores aí. Então, a média é $20 por 1000 interações de input no ChatGPT-4. No caso do DeepSeek, como ele tem modelos muito menores, tá? A infraestrutura que é necessária para poder manter esse serviço é muito menor. Como eu disse, eu consigo rodar um modelo de 10 GB aqui na minha placa de vídeo local, que é uma placa de vídeo de consumidor final, não é uma placa especializada, né? Uma placa 100, ela custa 100, 200 mil reais e ela tem 40 GB de RAM, ela tem várias outras coisas ali que a minha placa convencional aqui não tem, né? Mas eu consigo rodar esses modelos, vários modelos aqui, ó. Eu rodei esse de 32 bilhões de tokens, eu rodei o de 7 bilhões, o de 14 bilhões e esse Coder aqui é o último que eu tô testando, né? Então eu consigo fazer a clusterização desses modelos em máquinas que têm menor capacidade de processamento. Então, em vez de eu gastar uma placa A100 que custa 200 mil reais, eu posso ter, sei lá, 50 placas RTX 3060, 3070, 3080 para carregar modelos menores. Isso é super interessante porque você tem modelos mais enxutos rodando em hardwares mais em conta, que gastam menos energia, que são mais acessíveis. Por quê?
Porque uma 3060, uma 3080, uma 4090, você consegue no mercado de varejo. Você consegue ter maior liquidez e essas placas elas são mais em conta porque é feito um grande volume dessas placas. Já uma placa 100, você precisa encomendar a NVIDIA. Só a NVIDIA que faz a fabricação dessas placas. E a China ela está embargada pelos Estados Unidos para poder fazer exportação de GPUs, tá? Para quem não tá sabendo disso, procura aí embargo Estados Unidos, China, GPU. Vocês vão ver que existe um embargo dos Estados Unidos com a premissa de que esses GPUs poderiam ser utilizados para fins bélicos e tudo mais, mas isso impacta diretamente tanto na mineração de cripto quanto na parte de inteligência artificial. Eu acho que foi uma forma do governo americano dar uma freada na China com relação a isso. Só que aí os chineses do DeepSeek fizeram o quê? Eles tentaram rodar o modelo em hardwares mais em conta que fossem mais acessíveis. Por mais que, honestamente falando, eu acredito que os caras têm um cluster gigantesco de placas de vídeo lá na China, porque a China era o principal fornecedor do restante dos periféricos além da GPU. Então a GPU ela é produzida pela TSMC lá em Taiwan, depois ela é enviada para a China para poder montar a backplate, para poder colocar as memórias RAM, né? Normalmente memória RAM de placa assim é feita pela Samsung, que é japonesa, mas elas também fabricam essas memórias dentro da China. Então por aí você já consegue entender que tipo assim, tá, beleza, tem um embargo dos Estados Unidos com relação à GPU, mas é meio meme, vamos dizer assim. Então, no final das contas, o que os caras fizeram foram: como que a gente consegue otimizar o custo da operação? E eu não sei dizer se isso é 100% preciso com relação ao custo, mas se você tem uma redução de 98% do custo da operação, de você manter esses modelos online e das interações e tudo mais, quer dizer duas coisas. Primeiro, que você não precisa de placas tão potentes, top de linhas que a NVIDIA produz para você conseguir fazer uma inteligência artificial que vai competir com o ChatGPT. Deixa eu só tirar as minhas notifications aqui do meu WhatsApp, né? Você não precisa de placas de vídeo top de linha caríssimas para poder fazer um cluster, para poder rodar modelos que vão competir em pé de igualdade com o ChatGPT, né? E segundo, todo investimento que os Estados Unidos estavam fazendo em termos de capacidade de produção de hardware, tecnologias para a NVIDIA, até mesmo essa esticada das ações da NVIDIA com relação a investimento de capacidade e tudo mais, ela é relativamente inútil quando você consegue reduzir o custo na arquitetura do modelo, na arquitetura do cloud e tudo mais, né? E vamos lá. Um ponto que me pega nessa história, que eu venho comentando com a galera da USM, né? Então, assim, quando a NVIDIA anunciou a série 5000, eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre isso e tal, não sei o quê. Vamos tentar entender de uma forma prática, cara. A NVIDIA fez algum tipo de evolução gigantesca nos últimos anos com relação à arquitetura, litografia e tudo mais? Honestamente, eu não consigo ver uma grande diferença da série 3000 para a série 5000. Sendo bem sincero com vocês. Aqui eu tenho tanto a 3090 quanto a 4090 e também já pedi para vir a 5090 para me testar. Eu não consigo ver uma grande diferença de performance bruta de uma placa para outra. Por quê? Porque as evoluções que a gente está tendo da série 40 e da série 50, elas são muito baseadas em Tensor Cores e DLSS. Então, quando você pensa assim, mas a série 5000 ela roda o Cyberpunk a 200 FPS. Isso é porque o hardware da placa melhorou exponencialmente. Você tem uma placa que é, sei lá, 10, 20 vezes mais rápida do que a 4090? Não. Você tem isso porque o DLSS novo, ele faz multi-frame generate. Se você desligar o DLSS do jogo, ele vai voltar para os 20 FPS, 30 FPS, 50 FPS que ele está rodando na 4090. Então a gente está, de certa forma, sendo enganado
com uma tecnologia que obviamente utiliza ali os Tensor Cores, você tem uma quantidade maior de Tensor Cores, você tem Tensor Cores de nova geração, toda essa balela, né, que a NVIDIA vende no marketing dela, mas na prática a litografia, o processamento da GPU, ela não está aumentando exponencialmente desde a série 3, tá? Se eu fosse recomendar, tô querendo comprar uma placa maneira para trabalhar, não compra a 5090. Não compra. Compra a 4070, compra a 3090. Vai dar praticamente na mesma coisa. No bruto, se você está trabalhando sem DLSS, como é o meu caso aqui, cara, a gente está trabalhando com Blender, com ZBrush, com várias ferramentas aqui, e o DLSS simplesmente não tem ação efetiva. A gente não utiliza isso, né? A gente precisa de processamento bruto da placa. Então a 3090, a 4090 e a 5090, ela não tem uma diferença tão drástica assim para compensar o preço, tá? Sendo assim, como a gente não está tendo uma evolução exponencial como a gente tinha há 10 anos atrás, né? Seguindo a lei de Moore ali, né? Que é a teoria do cara da Intel, que a tecnologia é exponencial e tal, a gente está num platô, já tem um bom tempo, tá? O que acaba acontecendo é que a gente está aumentando o paralelismo das coisas. Você tinha um processador com um núcleo, agora você tem 32 núcleos. Mas você não tem um aumento exponencial no processamento desse núcleo, né? E por aí vai. Então acaba que no final da história, essa tecnologia dos desenvolvimentos das placas de vídeo, mesmo você injetando caminhões de dinheiro, bilhões e bilhões de grana, não está fazendo o efeito que todo mundo estava esperando. Por isso que, no meu ponto de vista, a gente não vai ter uma evolução, uma escala tão absurda assim das IAs, porque hoje a gente está dependendo muito mais de inovações de software, de modelo, de arquitetura, do que propriamente de hardware. Porque eu, honestamente, não imagino nos próximos 10 anos a NVIDIA inventando uma tecnologia tão revolucionária a ponto de exponenciar 1000 vezes a velocidade de placa de vídeo que a gente tem. Ou aumentando a capacidade das memórias RAM, sei lá, vamos ter uma placa de vídeo com 1 TB de RAM. Acho muito improvável disso acontecer, porque se a gente tivesse nessa linha de raciocínio, isso já teria sido falado para o mercado. Vamos sair de 40 GB máximas de memória RAM para 1 TB de memória RAM numa placa de vídeo. Isso não está no cenário próximo. Fora que mesmo que a NVIDIA consiga criar alguma coisa tão surpreendente nos próximos anos, ela tem que fazer com que isso se torne comercial, viável comercialmente. Não adianta você falar que você vai fazer uma placa de vídeo de 1 TB de RAM e ela vai custar $1 milhão. Porque aí ninguém vai comprar, só as data centers talvez vai comprar uma placa de vídeo dessa. Então existe toda uma questão de como tornar esse tipo de produto comercial. Tem que baratear o custo, você tem que produzir em massa, enfim, existe uma série de questões ali. Então eu acredito que, honestamente, as modificações, as melhorias que a gente vai ter nessas LLMs nos próximos anos aí, tá muito mais a palavra agora que eu me perdi, tá muito mais concentrada, vamos dizer assim, em melhorias de software e modelo, tá? Lembrando, né, vamos lembrar que os tensores é uma tecnologia que foi criada em 2015, né? Então a gente já está aí há 10 anos que foi criado os tensores. Será que a gente está perto de uma nova tecnologia que vai ser melhor do que os tensores? A gente vai ter alguma coisa que é melhor que o TensorFlow? A gente vai ter alguma coisa melhor que a PyTorch? Não sei dizer, né? Eu não tenho bola de cristal e provavelmente, se eu tivesse, eu estaria investindo numa porrada de empresa aí para ganhar dinheiro, não para ficar perdendo meu tempo para saber qual é a tecnologia que vai ser a do futuro, né? Mas eu acho que a evolução tá bem bacana, mas eu não consigo esperar alguma coisa muito mais do que a gente já tem hoje, sendo muito sincero, pelos próximos anos aí, tá? E essa pancada toda da NVIDIA e da Microsoft foi por questões de perspectiva, no meu ponto de vista. Não foi por melhoria da tecnologia, não foi por melhoria da quantidade de tokens e tal, não, só foi barateou o custo, né? Se reduziu o valor do custo operacional
consequentemente você tem um concorrente chinês que tem uma qualidade similar, que custa muito menos, é muito mais eficiente e ainda para a cereja do bolo, assim, né? É uma tecnologia open source que está liberada no GitHub, que qualquer pessoa pode ir lá e fazer um fork e fazer o seu próprio modelo. Você pode pegar o modelo deles e treinar por cima. Você pode, para quem tem um conhecimento aí, consegue fazer esse tipo de coisa, né? Se o resultado vai ficar bom ou não é muito relativo, mas você tem essa possibilidade. É uma crítica que eu faço também, porque a OpenAI, ela nasceu para ser open, né? O fato dela não liberar os códigos dela foi uma questão comercial, XPTO lá, que não vamos entrar no mérito da discussão, mas que faz com que eles fiquem limitados em comparação ao DeepSeek. Se não me engano, eu tinha olhado ontem, tá? Vamos até olhar aqui de novo, ó. DeepSeek GitHub, essa versão que foi lançada por eles, a versão 3, ela foi lançada há 3 dias, há 3 semanas na real, tá? Ela tem 13 contribuidores aqui, ela é escrita em Python, tá? Vocês podem baixar isso aqui, fazer fork e tudo mais, tá? Ela foi lançada há 3 semanas, ela já tem 57 mil stars. Então quer dizer, primeiro que a galera que acessa o GitHub já é uma galera bem nichada, né? Normalmente programadores. Você tem todo o código aqui em Python, de como que ela funciona e tudo mais. Você tem os modelos lá no Hugging Face, que você pode baixar para poder utilizar e retreinar e fazer tudo mais. Você tem as especificações técnicas aqui, ó, modelo base, tudo mais. Você tem os modelos, como eu tinha explicado, né? Ó, modelos em inglês, modelo para codificação, modelo para matemática, chinês e tudo mais, multilingual. Você tem toda a documentação aqui com relação a esse modelo. Você pode criar os modelos variados também da base deles, ou do Llama, do GPT e tudo mais, enfim. Obviamente que eu acho que eles colocaram ali como sample, né? Não como possibilidade de usar. Mas isso aqui, cara, é muito louco. Por quê? Porque pelo menos você tem aí 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, programadores no mundo inteiro, olhando para isso daqui, podendo contribuir. Ó, você já tem 133 issues, tá? Você já tem 33 pull requests, então você já tem uma comunidade se formando em cima disso daí e vai estar melhorando exponencialmente isso aqui, cara, tá? Então isso aqui é muito interessante, que é uma coisa que, no meu ponto de vista, a OpenAI também poderia estar fazendo e poderia estar melhorando exponencialmente aí o ChatGPT para conseguir competir, porque honestamente ainda tem aquele apego emocional ao ChatGPT. Sendo bem sincero, como eu já estou utilizando aí já tem mais de ano o ChatGPT, né? Você tem um certo nível de apelo emocional com aquela ferramenta que você está usando, da mesma forma como eu só comecei a usar o Windsurf aqui, porque ele usa o VS Code como base, porque se ele fosse outra ideia, provavelmente eu não usaria, tá? Mas eu espero que essa explicação longuíssima que eu dei aqui sirva para você que é um cara mais técnico que me acompanha aqui, né, que já está cansado de ficar ouvindo esses teóricos de conspiração e os caras que vêm de curso de prompt aí, tá ligado? Tentando explicar o que é isso daqui na prática e errando feio, errando rude, né? Mas eu vou ficando por aqui, espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você ainda não conhece o canal, compartilha com seus brothers aí que são desenvolvedor, que gostam de desenvolvimento de jogos e tudo mais, e eu vou ficando por aqui. Valeu, galera!